Olha só, você sabe aquela sensação de sair na rua, ou até mesmo num comércio, e não reconhecer as pessoas, olhar e falar assim, gente, o que está acontecendo? Não lembrar nem daquelas mais próximas. Isso tem nome, chama prosopagnósia. Também é conhecida como cegueira facial. Não estou falando de miopia não, que você não enxerga não. Um sintoma neurológico, ainda não é muito conhecido, mas pode estar presente na vida e na rotina de muitas pessoas. Olha a reportagem, vê se você se identifica com algumas dessas situações. Sabe aquela pessoa que te conhece, mas que quando te vê, parece fingir que não se lembra de você? A Lindalva conhece alguns que agem assim com ela. Que a pessoa não consegue ver a outra pessoa? Mesmo conhecido. Misericórdia. Aí é ser muito doente, porque, poxa, se você conhece a pessoa, não vai falar... Isso já aconteceu muito comigo, várias vezes. Às vezes a pessoa passa por você, te conhece e finge que nem te conhece. Aí tá tudo certo. Isso, gente, que a gente tem do convívio mesmo ali, junto e tal. Um dos rostos mais conhecidos do cinema afirmou recentemente em uma entrevista que tem dificuldade de reconhecer faces das pessoas. Isso inclui até familiares, amigos e conhecidos. Sabe de quem eu estou falando? Do ator Brad Pitt. Ele disse que esse problema lhe rende uma fama não lá das melhores. Ele é tido pelas pessoas como metido, arrogante, mas o ator se justificou. Disse que não se trata de metidez, mas sim de um provável distúrbio neurológico. Segundo este médico, trata-se da prosopagnosia, também conhecida como cegueira facial, um sintoma neurológico que afeta a capacidade de reconhecer pessoas, mesmo as que são próximas. Pode ocorrer em decorrência a várias doenças neurológicas, como o famoso AVC, que é o derrame cerebral, né? Em decorrência de um trauma crânioencefálico, né? Onde o paciente tem um acidente onde ele bate a cabeça e pode gerar um machucado na região cerebral relacionada a esse sintoma. Pode ocorrer também em decorrência de uma cirurgia cerebral secundária a, por exemplo, um sangramento cerebral, a retirada de um tumor cerebral, doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer, se ela tiver uma alteração estrutural nessa região específica. O José, por mais que tente, às vezes não consegue se lembrar do nome de quem conhece. Várias vezes, ainda essa semana já aconteceu. Tem uma loja aqui no conjunto que eu visito muito o pessoal de lá, né? Daí eu fico tentando adivinhar quem é quem. É meio complicado, aí esquece mesmo, não tem por onde. Como que você se sente nessa hora? Você fica arrasado? A gente fica assim, envergonhado, meio amarelado. Chato mesmo, José. Acontece com muitos. Mas não é desse tipo de esquecimento que estamos falando. A cegueira facial é diferente. O fato de você olhar para um rosto familiar e não lembrar o nome daquela pessoa não quer dizer que seja prosopagnosia, que ela é um pouco diferente, né? Não é uma alteração de memória, e sim uma alteração de reconhecimento. Por isso que é chamado de cegueira facial, que na verdade é um termo tecnicamente falando um pouco errado, porque na verdade o paciente não tem uma cegueira, ele enxerga tudo, na verdade a visão dele é perfeita, o problema é o reconhecimento específico de faces e traços anatômicos do rosto do paciente, ou do rosto de outras pessoas com quem ele conhece, né? E qual o tratamento, doutor? Existe cura? Muitas das vezes você faz reabilitação com o neuropsicólogo para criar estratégias para você ter um pouquinho menos de prejuízo no reconhecimento de traços anatômicos dos rostos familiares ou reconhecimento de vozes familiares. Porque a voz, o reconhecimento da voz de uma pessoa familiar, ela acontece em uma região separada do nosso cérebro. Ela depende muito do lóbulo parietal inferior, que a gente chama, que é uma região um pouquinho mais para cima do nosso cérebro, entendeu? Então essa região vai estar poupada e você vai conseguir reconhecer a voz do familiar, mesmo não reconhecendo o rosto dessa pessoa.